Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 20 de agosto de 2018, 17 horas e 53 minutos. Inicio o programa Na Mira do Trader, nosso bate-papo de segunda-feira, onde eu trago aqui uma expectativa para a semana, sempre com conteúdo educacional, às vezes compartilhando operações, mas sempre a minha visão sobre o mercado nacional, internacional, mercados futuros e mais alguns ativos também, como as criptomoedas, por exemplo. Eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. E não deixe de participarem da área de comentários, né, colocando seu pedido de estudos. Pode pedir um fundo imobiliário, uma ação, e aí eu coloco numa lista e faço com o maior prazer. E sou eu que respondo, que interajo ali com vocês na área de comentários, que é um sucesso, um diferencial do nosso canal. Aqui o aluno tem total respeito e atenção, independente se a sua pergunta é de nível mais básico ou complexa. Se for básica, respondo com prazer. E atenção, se for complexa, também o farei dessa forma. E se eu não souber, eu pesquiso e trago a resposta para vocês. Assim todos nós aprendemos juntos. Ok, eu vou começar os estudos pelas criptomoedas. Hoje, um pregão predominantemente de queda, porém o Bitcoin é resistente. Ele tem sido mais resiliente mesmo, né? Então vamos ver o que os gráficos têm para nos passarem aí de sinais, né? Os gráficos são nada mais do que os passos de vendedores e compradores que a gente procura rastrear para poder se posicionar de forma técnica racional nos ativos, sem esquecer que as criptomoedas funcionam no final de semana. Ok, então eu faço os estudos das criptomoedas em dólares americanos, então vamos ver o que aconteceu no final de semana. Na sexta-feira, o fechamento foi 6391, aí no domingo 6485, na verdade foi 6584 na sexta, 6391 no sábado, caiu um pouco. Aí no domingo recuperou, 6485. Então, se a gente pegar o sábado baixista, o domingo altista, mas não o suficiente para chegar nos níveis de sexta-feira, e hoje um pregão lateral. O Bitcoin está fazendo o que a gente imaginou que ele faria, pessoal, que é uma busca pela média móvel de 21 períodos no 6.600. Eu acho que ele ainda vai tocar aqui. A grande questão é, ele pode fazer um novo ombro cabeça a ombro, apesar que a distância dos ombros, né, para a cabeça estaria muito grande. Eu vejo isso aqui como oportunidade de compra. Eu acho que ele vai romper a média e vai esticar mais um pouco. É a minha visão aí para o Bitcoin. E a gente pegou desde o início esse movimento de compra de novo, né? Conseguimos identificar aqui. Aí eu vou falar agora do Bitcoin Cash. Também em dólares, a mesma coisa, né? Sábado baixista, domingo altista, mas a barra de sexta-feira foi preservada, e ele veio ali nos 600 dólares, né? Que era algo que a gente tinha comentado. Agora a questão é romper os 600, a média de 21 para continuar a trajetória ascendente, talvez até os 640 por aqui. Esse fundo fica em 645, esse aqui em 648, esse 8 em 661, teria essa região como um alvo, caso a alta continue, né? Mas ele fez o que a gente acreditava, veio nos 600 e a partir daqui é uma outra etapa. Para quem é de giro mais curto, poderia ter até realizado lucro por ali. No caso do Ethereum, ele não chegou a vir até a média, eu acho que ele ficou devendo o teste, eu acho que ele vai romper os 320 e vir no 340. Então esse recuo eu vejo como oportunidade, a cabeça do martelo está sendo testada aqui como suporte, então para quem não entrou, é oportunidade. Lembrando que a corretora que eu mais gosto no exterior, que você consegue operar todas as moedas, é a Poloniex. Tem a Bittrex também, mas a Poloniex eu acho ela mais completa. No caso do Ripple, aconteceu algo interessante. Fechou em alta na sexta, só que no sábado, aqui foi dia 16, na verdade, né? Então, na verdade, no dia 17 teve aquela alta acima da média. Sábado, um dia baixista para todas as criptomoedas.
O domingo, uma recuperação parcial, só que veio na média. Então, a grande ideia do Ripple aqui é romper o 0,37 para de repente vir aqui no 0,45, que seria um alvo natural. Essa barra é forte, ela continua preservada e ela pode sim ser replicada e trazer o Ripple aqui para o 0,45. Então, na minha visão, essas quedas nas criptomoedas nesse momento elas são oportunidades. Ok, como nós já estamos aqui com o TradingView aberto, vamos falar do petróleo, crude oil, que é o petróleo negociado é o WTI negociado na Bolsa de Nova York. No exterior, pessoal, tem um certo arrefecimento na guerra comercial entre China e Estados Unidos, com possibilidade de um acordo mais amigável, né? Então, o petróleo, nós havíamos comentado já aqui no dia 16 que tinha um sinal de fundo, 17 subiu, hoje também, e tende a testar a média. É mais um ativo que tende talvez até passar um pouquinho, ele teria que consolidar para a gente ter algo novo. E acima de 67 mostra força, né? Porque tem essa pinça de fundo aqui, mais esse fundo a mínima do dia 2 de agosto. Né? Então, eu acredito numa semana altista para o petróleo. E nós temos o Brent Crude Oil, que é o petróleo negociado em Londres. O sinal dele era mais claro, eu até comentei que era um arame, e que se houvesse o rompimento de 71,26, que é essa mínima, mostraria força. Rompeu, já praticamente veio na média. Deve trabalhar amanhã um pouquinho acima da média, a questão é consolidar e ter algo novo. Por exemplo, romper, fechar e no dia seguinte não voltar como fez nas últimas duas ocasiões. Aí temos a seguir o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, ok? Não, aqui na verdade não, eu tinha colocado a WZ, aí deu que eu não tô logado, e aí softwares. Então aí eu tive que, ele veio pro Ibov e tal, daí eu coloquei no EWZ aqui de novo, depois eu faço o login, tava logado normal, só eu mexo no computador, enfim. O EWZ caiu 0,60 porque ele é impactado inversamente pelo dólar, quer dizer, o dólar sobe e ele cai. Seria interessante o WZ trabalhar acima de 33,27, que é esse fundo. Nós temos aqui também o 33,38. Né? Então, acima de 33,27, 33,38, ele entra novamente no território comprador. O candle de hoje não preocupa, sendo sincero, mas também não abre compra. Agora, o rompimento 33,27 e 33,38 abre compra até para quem opera e está de fora. Lembrando que tem uma distância grande em relação à média, tem gap aberto aqui em cima e é mais um candle de indecisão. Nós temos aí um doji, então, como está descontado, na minha opinião, favorece a compra. Ok? Então depois eu faço o login no TradingView. Vamos falar agora das bolsas internacionais um pouco. A bolsa de Xangai fechou em alta, na máxima. Foi alta generalizada, né, na Ásia e na Europa também. O índice DAX fechou 0,99 de alta. Vamos dar uma olhada nos gráficos aqui então. A bolsa de Xangai, ela está num bearish market, um mercado vendedor. Ursos todos fora da toca. Existe um ponto aqui que é uma neckline, onde eu estou aqui traçando a reta, de um ombro, cabeça a ombro. Lembrando que nós já tivemos ombro, cabeça a ombro, ombro, cabeça a ombro. E ela rompeu na sexta-feira e hoje ela sinalizou aqui um rompimento falso na neckline. Se realmente for um rompimento falso, a gente pode ter uma reação forte na Bolsa da China, até teria fundamento por esse possível acordo entre China e Estados Unidos e arrefecer, diminuir as tensões na guerra comercial. Então, figuras grandes, assim, claras, que são frustradas, muitas vezes levam sim ao movimento contrário. No caso do índice DAX,
O ombro, cabeça a ombro foi cumprido, veio aqui no suporte imediato. Se fizer a projeção aqui, dá no alvo também, depois eu faço. Eu já deixo pronto para a gente não perder tempo. E tem uma perspectiva aqui de pelo menos um teste da média. Então tem espaço para mais uma ou duas sessões altistas. Lembrando que acima da região de 12.400 fortalece, porque é o fundo imediato aqui, o mais próximo dessa reação que a gente teve de curto prazo. E observando o candle, isso aqui é um arame, né? A mãe, o corpo do bebê, então é um padrão que muitas vezes é até de inflexão, costuma levar a movimentos bem direcionais. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada aí nas bolsas americanas. Nós temos aí o Dow Jones, buscando aqui a região de 25.800, cujo rompimento coloca o Dow Jones num território comprador, potencial de subir aí uns 600, 700 pontos. Inclusive tem gap aqui aberto em busca da máxima histórica. E é relevante dizer o seguinte, pessoal, acima do 25.690, ele tem esse ponto como suporte. Além disso, ele está quebrando aqui uma possibilidade de um ombro, cabeça e de estar formando o segundo ombro, porque está deixando para trás tanto o primeiro ombro possível quanto a cabeça. Então, um sinal importante aí. No caso do S&P, ele já está bem mais perto da máxima histórica, que é o 2873. Ainda tem um fantasminha de um oco do ombro cabeça a ombro, mas está acima da LTA, médias cruzadas para cima, martelo acionado. Então a tendência continua sendo de alta. No índice Nasdaq, ele está ali enrolado há pelo menos 3 pregões, para não dizer 4, em torno das médias e da LTA e deste topo no 7807. E, na minha opinião, um descanso, uma pausa para um movimento ascendente posterior, assim como acredito para as outras bolsas norte-americanas. Então, falamos Xangai, DAX, as bolsas americanas, as 4 criptomoedas, EWZ, Crude Oil e também o Brent. Então agora vamos passar aqui para os ativos domésticos, né? Então eu vou falar hoje teve vencimento de opções aqui no Brasil, opções sobre ações, como costuma ser um dia importante. Na semana passada nós tivemos vencimento do índice futuro. Então, para quem me acompanha aí através do informe cenário, o que eu comentava hoje? Eu falei, pessoal, tem 3 motivos para o mercado fazer um fundo duplo. Um fundo, né? O primeiro motivo está na banda de Bollinger inferior. O segundo motivo tem aqui uma LTA pontilhada aqui em azul, né? Poderia ter até um quarto motivo, que é que está perto da retração de 50% de FIBO. Né? E qual que é o outro? Essa região de 75.900 foi fundo marcado dia 19 de julho. Foi o fundo de segunda-feira passada que levou um repique legal na segunda e na terça. Então é uma região propícia para uma definição. Então nesse primeiro momento, nessa primeira batida, nós temos um sinal. É um arame de fundo. A gente pode entender também como uma pinça de fundo, porque as mínimas estão próximas e justapostas. E tem toda essa congruência, esse ponto de clímax que eu falei anteriormente. Se for realmente um fundo duplo, aí a gente pode pensar no mercado 81.790 até meados aí de setembro, né? Talvez uns 10 pregões úteis, né? Talvez essa semana e a outra na semana do feriado chegar nesse patamar, né? Então a gente tem o desafio no Te Vejo nos 80 mil pontos. Eu comentei que poderia bater na sexta hoje, que deveria bater, não bateu. Mas eu ainda estou autista. Eu acho que vai bater nos próximos dias. É a minha visão. Independente de acertar o dia, acertar a leitura eu acho que é importante. Mas eu acho que esse sinal de hoje é muito firme, assim, e eu acho que ele é favorável. Se a gente olhar aqui o BOVA11, nós temos... Isso aqui é um gráfico semanal, né? Vou colocar o gráfico diário aqui.
No caso do BOVA, existe o sinal... Vocês lembram, né, que eu sempre uso o BOVA 11 como referência. Eu acho que ele é mais técnico do que o IBOV, porque a gente opera o BOVA 11, né? Então eu tenho 73,24 como um ponto muito forte, e hoje teve forte volume, uma sessão altista e respeitou, né? Foi o fundo da semana passada também, enfim. Eu acho que nós temos um possível fundo duplo aqui. Aí nós temos o índice futuro, que fechou agora há pouco. Também, né, ele veio, eu até comentava com os meus alunos isso do meu grupo fechado, né? Eu falava para o pessoal o seguinte, olha, o mercado não pode vir abaixo de 76,060, né? Senão nós vamos ter um fundo, senão nós vamos ter um topo, fundo, topo, abaixo de 76,060 tem pivô de baixa, né? Então ali a chance de estopar é grande, principalmente se for em fechamento. Só que eu disse, olha, a gente está na banda de Bollinger inferior, pode formar uma pinça aqui, um fundo duplo, né? A mínima de sexta 76,205, a mínima de hoje 76,125, e pode ser um fundo duplo também com alvo 82,810 dentro de uns 10 pregões aí. E o que acontece? Para eu falar, olha, eu vou ficar tranquilo hoje no fechamento, vou fazer minhas coisas à noite com tranquilidade, eu gostaria de ver o mercado fechando acima de 76,770. Porque aí eu tenho um suporte antes do suporte decisivo, definitivo. E o mercado fez isso, fechou a 77,040, não sei qual foi o ajuste aqui. Deve ter sido perto de 77, mas é um dia que tanto o fechamento quanto o ajuste foi favorável aos compradores. Muitas ações semana passada, apesar de ser uma semana lateral, subiram muito forte. E hoje também muitas ações decolaram, a gente teve altas muito grandes, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui no rastreador, pessoal, e eu colocar aqui variações, né? Poucas ações caíram muito. Basicamente, Estácio, Banco do Brasil, Braskem, Qualicorp, Eletrobras, as outras foram quedas pontuais. Só que muitas ações subiram muito. Lembra que eu falei que eu fiz um programa especial sobre siderurgia na sexta com 4 estudos e eu falei que todas elas eram compra, Usiminas, CSN, Gordal é boa, né? Goal. E que a minha predileta era a Gerdau, né? Também subiu muito bem. Mas que o setor em si era compra, né? Então a gente teve vários destaques aqui na ponta compradora, sem contar ações que não estão no índice, né? Você pega, por exemplo, aqui JHSF subiu super bem, tá? Ela vai ser estudada hoje, inclusive. Você pega a VUC3, Via Varejo, quer dizer, vários destaques aí positivos. CESP, que vai ser destaque também, quer dizer, foi um dia, assim como semana passada, com boas surpresas na ponta compradora, né? E observando um gráfico intradiário aqui do INV18, a gente vê uma formação típica de fundo duplo, né? Tinha um suporte aqui 76,060, que eu tinha citado, mas o suporte mais recente, 76,205, o mercado veio aqui, fez um rompimento falso, reagiu, e nós temos um eixo aqui no 76,995, que é suporte para abertura de amanhã. Como tem gaps abertos aqui, a chance dessa situação ser sustentável e trazer o mercado em 2 ou 3 pregões para o 79,460 é muito grande, né? Eu arriscaria que esse ponto aqui, quarta-feira o mercado pode estar aqui, por exemplo, 79.500, ou quinta, né? Que é praticamente o te vejo nos 80 mil pontos que eu projetei no mercado futuro. Então, esticando mais um pouquinho, se o mercado vier aqui, 80.173, ele poderia vir aqui talvez na quarta ou na quinta. Então eu acertaria o alvo, mas erraria o prognóstico por 2 ou 3 pregões, como aconteceu com Petrobras. Né, eu esqueci que tinha o vencimento de opções hoje. O vencimento de opções é praticamente um dia a menos no prognóstico que o mercado trava, a véspera idem. Então, talvez 2 dias aí de delay são derivados do próprio vencimento. Do índice futuro eu tinha calculado, das opções não. Ok? Mas eu acho que vai buscar os 80 mil pontos essa semana no mercado futuro.
Se for por 2 dias, tipo na quarta, é porque eu tinha realmente esquecido do vencimento de opções. Ok? Trava o mercado, tem conta de volatilidade, altera, né? Na contagem de candles, mas continua altista. Então é isso. No caso do dólar, vamos dar uma olhada aqui, depois a gente vê o fluxo. Muita gente perguntou se eu achava uma boa vender dólar, eu falei que não. Mas se fosse vender, poderia ser nesse dia aqui, né? Com stop acima do 3.959.500 teria sido estopado, mas também não teria perdido praticamente nada em pontuação, mas que eu vi uma tendência ainda muito forte, porque esse W, o alvo mesmo, parece que aqui no 3.978, né? Agora, o que poderia levar a uma venda aí sim mais técnica do dólar? Primeiro, pessoal, o volume está diminuindo. Então pode não ter tanta gente disposta a comprar aqui. Um rompimento falso do 3.978. Rompe, aí no intraday vai lá e perde. Tá mais longe da média, aí poderia ser uma boa. Ok? Então antes da gente falar de Petro, Vale Bancos, dos pedidos do YouTube e dos destaques, vamos falar do fluxo aqui. Semana passada a posição dos estrangeiros impressionante. Eles começaram a semana com saldo positivo de 117.557 contratos. Aí foram para 120.067, 117.554, 128.825 no dia do vencimento. Depois mantiveram a compra firma 132.967 e na sexta-feira eles varreram os contratos 143.922. Então há muito tempo que os estrangeiros não tinham esse saldo no mercado futuro. Mas aí a gente tem que ver o à vista também. Aqui a gente vai ver até o dia 15, deveria estar até o dia 16 aqui, mas está até o dia 15. Até o dia 15 dá para ver até aqui no Investimax. A Bovespa não atualizou. Então até o dia 15 está positivo em 527.066. Que estranho não ter atualizado até o dia 16. Alguma falha de sistema. Mas aí a gente vê amanhã, já deve ter atualizado, ok? Mas o fluxo tem sido positivo. Então, falar dos destaques do dia. Eu vou falar de JHSF e falar de CESP. A JHSF3, para quem não acompanha o programa todos os dias, né? Eu vejo uma semelhança grande. Veja esse círculo aqui em azul. Eu vejo semelhança com esse movimento aqui. E o círculo em marrom com esse movimento. Eu vou até tirar o em azul aqui, que ele é mais macro, né? Eu vou deixar esse daqui em marrom. Então, eu vejo essa movimentação parecida com essa atual, uma movimentação de acumulação, ok? Ela é uma ação de fluxo, né? Porém, ela colou também no setor. O setor não estava tão bem. Hoje, eu afirmo assim categoricamente que ela é melhor do que a BR Brokers, do que a Tecnisa, do que a Elbor, por causa do acordo com a XP, sim. Do XP ML11, vai participar em alguns shoppings com a JHSF. E, de repente, para comprar um I20 e entregar um I60 no horizonte de 2 meses, eu acho uma possibilidade, sim. O ponto-chave dela, pessoal, é 1,29. O rompimento de 1,29 projeta aqui 1,80. E ela hoje teve um pregão interessante, 4,35. E ela pode estar fazendo um fundo topo-fundo, né? Então, se ela romper 1,28, ela acionaria um pivô de alta que com certeza deixaria esse eixo aqui de W para trás. Veja que o 1,30 é um fundo importante de dezembro que levou a ação até 13,10. Ela saiu, na verdade, de dezembro de 2016. No final de 2016, ela estava 1,30 e ela atingiu em 21 de fevereiro 3,10. Né? Então hoje, dentre as suas irmãzinhas, que não são exatamente irmãs que eu falo nos bastidores, que são a BBRK3, que está no limbo, né? PDG, que também está no limbo, essas empresas não têm fundamentos, né? Aí você pega as melhorzinhas, né? Tecnisa. Inclusive eu tenho um imóvel da Tecnisa, tá 1,13, não tem bons fundamentos, pelo menos nesse momento, mas a PDG e a BBR são bem piores. E aí a gente pega
Elbor, que talvez seja melhor depois da... Então tem uma figura de queda, um ombro cabeça, quase um ombro cabeça ombro, que é uma figura parecida. Então eu vejo a JHSF, pode até receber fluxo dessas ações, porque hoje ela é uma melhor, ela tem fundamentos melhores. O balanço veio muito bom, que saiu na semana retrasada, se eu não me engano. Eu até mandei para o meu grupo, dá para eu ver aqui quando que saiu, porque aí eu olho aqui eu tenho uma lista de transmissão. Eu mandei para eles no dia 10 de agosto, então sai no dia 10 ou no dia 9. Né? Então, ela é negociada a um múltiplo de 12,7 sobre o EBITDA, né? Então, é interessante. Tem vários empreendimentos, linha de hotéis, pessoal, restaurantes, né, dos shoppings. Então eu vejo os fundamentos bons, nem razoáveis, eu vejo como fundamentos bons a JHSF. Então eu acho que a gente pode até falar que daqui uns 2 meses a gente se vê lá pelo 1,60, pelo menos, quem sabe no 1,80. Talvez a gente está agora em agosto, lá para novembro pensar em ver a 1,80 é uma possibilidade, sim. Só que não é para você colocar metade do teu capital. Eu tenho 1/10 da minha carteira nela. Então, é bem administrável. Aí temos CESP como destaque. Essa história do leilão, que já acompanha o papel faz tempo. Ela tinha uma figura simétrica que apontava um pouco acima de 18, ela cumpriu, desceu. É um papel binário, por causa justamente a história do leilão. Eu acho que a compra ótima, ela foi na sexta, tinha um martelo. Só que martelo é para trabalhar com confirmação, tem volume um pouco acima da média. É uma compra seguinte, pessoal, é para comprar mercado, colocar stop abaixo de 17,15 em fechamento. Estopou. Porque esse ponto aqui é suporte, ó, você vê que em torno de 17, ó, teve este ponto que gerou uma queda, esse ponto que gerou uma queda mais forte. Então, por exemplo, você compra 17,10, por exemplo, está stop, estopou, boa sorte para quem fica. Com chance de comprar e vender a 19, é a minha visão. Eu acho que está mais favorável para compra, foi um dos destaques de hoje. E aí, para falar dos pedidos do YouTube, deixa eu pegar a lista aqui. E meu Corinthians, hein, perdeu aí pro Grêmio. Eu estava lá e esse jogo aí foi duro. Foi o jogo de um time só e foi o Grêmio. Pessoal, se eu tivesse uns 2 quilos mais magro e eu treinasse uma semana e entrasse em campo lá, eu iria jogar com todo respeito, mas eu seria o melhor em campo pelo Corinthians, porque é duro de ver. Tanto que a pontuação é a mesma dando do rebaixamento, né? Então, tomara que a gente vire o jogo aí, porque tá duro. Eu acho que passa do Colo-Colo, mas aí pega o Palmeiras depois e semifinal com o Flamengo vai ter que melhorar. Para isso que serve a oração e a fé. Como torcedor apaixonado, vamos lá. E essa semana ganhei, pessoal, de todo mundo no Cartola esse final de semana, hein? Tem um jogador hoje no jogo, mas mesmo assim ninguém de quem eu compito pode me passar. Eu vim numa má fase no Cartola, aí a razão prevaleceu, porque eu só peguei jogadores de forma técnica, não peguei ninguém do Corinthians e venci. Então a paixão e razão tem que estar na bolsa também, operar pela razão. Então a gente vai falar de Estácio, Croton, Fleury, Tietê e CPLE3. Então vamos lá eu vou começar por Fleury. Aí eu faço Fleury, FL, RY3. A Fleury é aquele típico ativo de guarda, né, para quem pensa realmente em longo prazo e opera juntando aí uma mescla de gráfico e fundamentos em proporções parecidas. Sem dúvida a ação é boa, mas ela demora muito tempo para fazer os movimentos, né? Eu não gosto, não é meu perfil. Mas se você olhar um gráfico semanal, aparentemente ele está fazendo um mastro bandeira, o que traria para um horizonte de 1 ano e meio, por exemplo, um excelente potencial. Simples assim, né? Então, por exemplo, para que perfil
que é a Fleury. É o perfil do trader? Não, ele é o perfil do camarada que investe em imóveis, de quem gosta de fundo imobiliário, de quem, por exemplo, gostava de investir em debentures, em CDB, LCI, LCA. Eu vejo, por exemplo, com um perfil mais conservador e melhor que esses ativos que eu comentei. É a minha opinião, ela pode cair também, como fez, mas nesse momento, pelo gráfico, eu acho que seria uma aplicação interessante. De repente até fazer uma mescla, um pouco disso que eu falei, um pouco de uma ação como Fleury, por exemplo, que opera num patamar interessante. Aí tem CPLE3 e a Tietê. A Copel já é um ativo oposto, né? Um ativo de ultra risco, né? Ela desceu para fechar esse gap, que ficou aberto entre os dias 23/6 de 2017 e o dia 26. Ela fechou e a compra ótima foi nesse dia aqui, ó, no dia 14/8. Porque ela buscou um suporte, respeitou e porque ela tinha, ou se não, então, por rompimento falso desse ponto aqui, ó, que é o 18,29. Vamos até deixar ele marcado. No momento, entre a compra e a venda, eu compraria, né? Mas ela não está tão descontada e otimizada como estava. Mas assim, aparentemente é para cima e é aquela história. Uma coisa é comprar 24, outra coisa é comprar 19. É uma boa alternativa de setor de energia. O setor, na minha opinião, é uma boa alternativa. Com certeza, pessoal, quem for fazer a imersão comigo dias 4 e 5 de setembro, dos 10 ativos que a gente vai montar a carteira, talvez 8 ou 9, um deles vai ser de energia. Vocês podem crer que é uma das poucas certezas que de repente alguém pode ter do que a gente vai fazer na imersão. Além de trabalhar muito, ensinar, mas brincadeiras à parte, por exemplo, um dos ativos vai ser de energia. E provavelmente eu já sei qual vai ser. Eu estou entre dois. Não vai ter JHSF na carteira, tá? Então não vai ser um dos ativos. Provavelmente serão 9 ou 10 ativos. Sendo que o JHSF não vai entrar na carteira, né? Porque é pública aqui. A operação é a única ação da carteira que eu abro. E uma ação de energia vai estar e ela é bombástica, assim como uma outra do setor de construção que já está mapeada. Então, entre Tietê e Copel, eu preferiria Copel, só que Tietê tem uma configuração mais técnica, apesar de ter uma baixíssima volatilidade histórica, que é um assunto que eu abordo bastante na imersão. Vocês devem perceber, pessoal, que eu uso muitas técnicas que são pouco usadas aqui no Brasil. Trabalhar com volatilidade, média dentro de volume, a forma que eu uso banda de Bollinger, minha configuração de média, a forma que eu traço suporte e resistência, a escala do meu gráfico, é tudo diferente mesmo, que é um método que eu desenvolvi, né? Então é isso mesmo, não estranhem. Mas Tietê é interessante também, porque está acima das médias, elas estão cruzadas para cima, ela rompeu uma LTB e está fazendo um pullback. Eu me sentiria mais confortável, por exemplo, em comprar acima de 10,40, porque o mercado pode entender isso daqui como um rompimento falso, né? Mas pode também ser um teste de média, então no frigir dos ovos, como eu sempre gosto de ser objetivo, seria compra. Então falamos de CPLE3, Tietê, Fleury, então Croton e Estácio, antes da gente partir para os ativos fixos. Só antes de partir para os ativos fixos, sobre a imersão, eu deixo sempre o link na descrição do vídeo. São os últimos dias de carrinho aberto, ok? Quando eu falo em descrição do vídeo é aqui, ó. Você vem no mostrar mais, tá aquilo que a gente estudou no dia e o link para imersão. Agora, eu até brinquei na semana passada, a gente deve ter umas 10 vagas mesmo, pessoal. Tem o número de alunos X, que é o que a gente combinou inclusive com a plataforma de ensino. Você consegue acompanhar o curso por um tablet, smartphone, computador tradicional, que é o desktop, notebook. Com uma internet leve, não precisa ser nenhum plano pesado. A gente deve ter umas 10 ou 12 vagas, pelo que eu tinha visto agora à tarde, depois que eu voltei do almoço. Então quer fazer o treinamento? Veja que as condições aí estão especiais, vai lá e já faz a matrícula, pessoal, porque a gente não reabre depois que fecha. Ó, a gente reabriu atendendo a pedidos, aqui não tem isso. A gente não faz esse marketing midiático, é um negócio mais
de trader para trader. Então as aulas práticas foram confirmadas 4 e 5 de setembro durante o pregão. Operações reais, a gente vai montar carteira, como eu falei, operar índice, dólar, se tiver oportunidade de fundo imobiliário, criptomoedas também. Para você aprender e operar tudo que a gente faz aqui, você teria que fazer uns 4 ou 5 cursos que tem por aí. Então o valor seria 4 ou 5 vezes o que você pagará nesse. E a gente tem a parceria com Cartezinha, você ganha 30 dias, depois se assinar fica bem barato. E ganha 2 semanas no meu grupo, que é o Passaporte Premium, podendo permanecer depois se você desejar e concordar com as condições. As condições, pessoal, não tem nada de complexo, é só não distribuir relatório, manter sigilo das operações e pagar a mensalidade, que a gente vai fazer uma mega promoção para o pessoal dessa turma, porque essa turma deve ser a maior turma que nós já tivemos. No Infomoney uma vez eu tive uma turma grande, mas essa deve passar, ok? Então, como a nossa plataforma... E a gente limita o número de alunos, muitas vezes o pessoal fala, eu limito para eu poder dar atenção tal, até por isso. Mas porque muitas vezes a plataforma, a partir de um determinado número de acessos, principalmente no ao vivo, você não tem mais tanta celeridade. Então a gente limita mais por questão de tráfego mesmo, para não ter nenhum tipo de problema técnico. Então, a qualidade da transmissão, a imagem que você me vê, a forma que você ouve a minha voz, a qualidade cristalina de som e imagem. Quem já fez sabe. Então você vê onde tiver, quantas vezes quiser por um ano, participa de tudo, tem o chat que você interage comigo e outros investidores. 4 e 5 de setembro é na semana do feriado, aí você faz o curso, depois descansa, né? O curso é terça e quarta, feriado é na sexta, então eu mostro todas as estratégias, a gente opera ao vivo, monta carteira. E eu falo 2 semanas no grupo, mas se precisar deixar mais, se tiver alguma operação de futuros em andamento, eu não vou cortar a operação, tirar ninguém do grupo, pessoal. Aí fica mais tempo, às vezes eu dou 3 semanas, às vezes mais. Então, e o grande presente que eu prometi para vocês, eu acho que entre hoje e amanhã, talvez na quarta, as vagas se esgotem. Oficialmente acho que o carrinho fica aberto até o final de semana. Eu tô dando o Top Trader 360, que só ele custa R$ 1.500, preço de tabela. Quando a gente faz promoção, às vezes sai um pouco menos aí. Que é o nosso curso de análise técnica, onde eu também coloquei minha imagem, minha voz, eu preparei, gravei todas as aulas, minha equipe fez as artes, as filmagens e edições. Você ganha gratuito. Então, aí pensa quanto você acha que custaria a imersão, pelo que ela já custou, 2,5, a gente chegou a trabalhar com 2.800 na época do Infomoney, mais o Top Trader 360 custa 1,5, daria uns 4.300, mais o tempo no grupo, o cartezinho 5, 6 mil reais, né? Só que na verdade é não. A gente está fazendo aí por 12 de 190 ou 1.900 à vista. Então é provavelmente o último curso do ano. E é isso aí, ok? Atingindo o número de alunos, a gente fecha o carrinho. E você se matriculando já tem acesso a alguns materiais preparatórios, o próprio 360. E você tem auxílio antes, depois na parte ao vivo e depois com a minha monitoria. Ok? Então, recado dado. Vamos falar de Kroton Estácio, Petro Vale Bancos, Crote 3. A Kroton, sem novidades, pessoal. Nós temos um provável ombro, cabeça, ombro invertido. Professor, mas o segundo ombro é mais baixo que o primeiro. É admissível. E um possível fundo duplo aqui. Existia um suporte a 9,86, ela furou no intraday, mas voltou. É uma ação de fluxo. Se o fluxo voltar realmente a compra pressionar, ela vai. Senão ela continua derretendo. Eu acho que tem setores e ativos que estão mais claros assim na compra, como eu tinha comentado de siderurgia na sexta. E tem a Estácio, né, pessoal, que está numa região de fundo muito importante. Se ela perde aqui o 22,25, ela entra no limbo, né? O suporte é muito mais para baixo nos 18, né? E não tem nenhum sinal de fundo. Eu só compraria esse papel se ela rompesse o 23,50, até no intraday. Mas antes disso não, porque você não tem proteção, né? Comprar, por exemplo, aqui nem por assimetria particularmente eu acho válido, porque ela vende um rompimento falso. Então a memória vendedora fica muito forte no ativo. Aí falando de Petro Vale Bancos, falar de Petrobras.
A Petrobras fez o que era muito provável, que foi fechar o gap. Esse gap aqui foi fechado a 18,36, fechou hoje. A mínima foi 18,9. E ela tem um doji, né, que pode ser o início de um movimento de recuperação. Tem um fantasminha de um ombro, cabeça a ombro, sim. Eu vou tirar essa LTA, não faz mais sentido mantê-la aqui. E é isso, pessoal. Eu acho que se amanhã, por exemplo, ela romper a máxima aqui no 18,51, tem chances concretas aqui de deixar o 18,76 para trás e começar um movimento de recuperação. Hoje a Vale fez um movimento de alta, né, seguindo os metais, né, que ficaram animados com o arrefecimento da guerra comercial China e Estados Unidos. O petróleo subiu quase, o minério subiu quase 2%. Ela fez um rompimento falso do 50 e 25 e também um piercing line pattern. Eu acho que a Vale vem no mínimo aqui a 53, mas ver a Vale a 54, por exemplo, essa semana não seria uma surpresa. Ou no mínimo aqui, ó, 5365, 5364. No caso de Banco do Brasil, nós temos um pivô de baixa no ativo. E além de ter um pivô de baixa, nós temos um ombro cabeça a ombro acionado. A gente tinha alertado sobre a figura, né? Então o stop para quem estava comprado era aqui no 31,20, né? Então devem ter estopado, acredito eu. E as últimas duas sessões o ativo trouxe volume. Então nós temos um ombro cabeça a ombro acionado? Sim. É a brincadeira da cabine, né? Quer trocar um jacaré de borracha por uma BMW? Não, ninguém nunca ganhava nada, né? E diziam que era segredo. Quer trocar um carrinho... Eu sempre quis ter aquele Autorama, foi um dos poucos brinquedos... Esse é uma mobilete que eu não tive. Foi ter depois de grande o Autorama. Quer trocar um Autorama ultra moderno por um pirulito? Sim, a criança sempre se ferrava em todas as vezes que eu assistia. Então, você quer, de repente, trocar Banco do Brasil por uma CESP da vida? Sim, eu diria não. Por que eu diria não? Assim, o stop foi acionado. Então, você acionou o stop, você preservou teu lucro a 31,20. Ela desceu 80 centavos, quase 3% a mais ali onde você estopou. Agora, ela tem um oco acionado? Sim. As médias estão cruzadas para baixo? Sim. O pivô de baixa está acionado? Sim. Então quer dizer que ela vai derreter, o ativo vai cair e tal? Não necessariamente. Como dificilmente alguém que acompanha o canal está comprado, né? Porque a saída técnica mesmo foi no 33,74. Né? Eu digo para quem continuava comprado, ou no 32 que tinha esse suporte aqui, ó, 32,09. Mas tem duas coisas aqui que me chamam a atenção. Esse suporte, que é o 30,37, eu acho que pode segurar os preços, e o fato dela estar fora da banda de Bollinger. Então, quer dizer, você não está vendo a banda aqui, eu vou deixar ela mais... Então, de repente, para quem quer entrar, a tendência é cair, mas eu não duvido, por exemplo, fica de olho num gráfico, por exemplo, de 30 minutos, que de repente vale a pena... Eu vou colocar em azul aqui para destacar um padrão intraday para justificar uma compra, tá fora da banda. Ok? Ou até um rompimento falso desse ponto, 30,37. Vai abaixo, volta, deixa a sombra. Ok? Porque se a gente olhar, por exemplo, o Bradesco, pessoal, o gráfico está diferente. Lembra aquela história de sempre estudar o Dow Jones junto com o S&P e com o índice Nasdaq? Se você pegar a Bradesco, ó, eu tenho esse suporte aqui, 28,52. Eu tenho esse outro aqui, 28,52. Quanto que fechou hoje? 28,80. Ela foi a 28,32, só que foi rompimento falso desse ponto. Olha ela pressionando a banda para baixo. Então a gente tem um sinal de fundo duplo aqui em Bradesco. Então o trader ele tem que refletir. Aí você pega YouTube. Aí você fala, professor, mas no caso do Banco do Brasil foi por causa da pesquisa eleitoral, que deu que o Lula tem 48 e alguma coisa por cento dos votos válidos. Pasmem, mas tem, né? Pensou, tudo bem, 60% estão indecisos, mas quase seria eleito em primeiro turno, né? Ou senão você tem que somar os outros candidatos também, que mesmo somados não daria o número de votos. Aí, porra, aí o Cartezinha vai me sacanear no último ativo aqui. Ele vai. Então vou ter que fazer aqui no TradingView. Aí você pega, por exemplo, o Bradesco.
Deixa eu ver um negócio aqui. Talvez seja algo da minha internet aqui, pessoal. Então deixa eu vou deslogar. Deslogar é boa, né? Deslogar é boa. Eu vou conectar de novo, só pra gente finalizar. Pôr no último ativo. Vamos ver se conecta aqui. Acho que tá conectado. Mas se conectou, a cartezinha vai. Não. Então, deixa eu tentar ir no gráfico aqui. Trading View. É só se foi alguma coisa realmente na região, porque aparece pra mim aqui como conectado. Não consigo. Talvez eu fique devendo a vocês o... Eu vou tentar pela última vez conectar, senão eu fico devendo a vocês o estudo de YouTube. Pelo que eu sei, não estão fazendo manutenção nem nada aqui. Não é a forma mais gloriosa de se encerrar um programa, mas... Deixa eu ver aqui. Se por acaso, dificilmente aqui eu teria... Porque ele não carrega. Eu acho que foi alguma coisa com a internet, realmente. Talvez alguém mexendo por aqui. Mas enfim, pessoal, eu vou... Eu não vou... Como já estava no finalzinho mesmo... Deixa eu pela última vez tentar conectar aqui. Vamos ver se vai. Para mim aparece como conectado. Agora foi. Aí talvez o cartezinha demore um pouco mais. Eu vou fazer aqui no... Acho que o cartezinha vai também. Bom, então foi. YouTube. Então, fazendo aquela comparação com o Banco do Brasil, YouTube veio numa região importante, né? O ponto aqui, ó, como pagou dividendos, os pontos no gráfico aqui eles mudam, aí depois eu atualizo. Então quando você fizer a conta do teu lucro numa ação, tem que contar dividendos também. Então esse ponto aqui em YouTube, vamos marcá-lo, é 41,73. O mercado nem chegou a testá-lo, né, o que mostra a força, sub 0,88. E o padrão de candles entre sexta e hoje, ele é um padrão penetrante, que é um padrão de fundo, né, que pode levar a um repique. E o volume foi bom, então vejo algo diferente. Eu acho que YouTube pode vir a 44 aqui, essa semana. Talvez amanhã. Então tá diferente de Banco do Brasil, por isso que eu não acredito naquele desenho de queda para BBS3. Mas tem que ter saído, mas eu acho que pode dar uma nova entrada, é isso que eu quero dizer. Ok? Então, eu peço aí que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, convidem o pessoal para o canal que investe em bolsa. E vou deixar aí o link para a imersão, todos os matriculados serão muito bem-vindos. Faremos um excelente trabalho aí no início de setembro. Tá bom, pessoal? Saúde e paz, bons estudos, que a gente tenha uma excelente semana. Vai ser uma semana de lucros e quem sabe nos vemos nos 80 mil pontos. Lembrando que é no índice futuro até sexta-feira. Tá bom? Um grande abraço, valeu!